Para ter segurança na ultrassonografia musculoesquelética, é preciso dominar alguns fundamentos, alguns pilares. Sem eles, você nunca vai ter o domínio de fato do ultrassom musculoesquelético. E aí, você sabe quais são eles? Será que você já não domina alguns, está muito próximo de ter uma agenda mais tranquila da ultrassonografia musculoesquelética? Sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Sou Matheus Queiroz, médico radiologista, e ensino médicos a dominar a ultrassonografia musculoesquelética do zero ao avançado, praticando aí mesmo, do seu próprio serviço. E o tema da live de hoje é os 5 fundamentos para você evoluir mais rápido na ultrassonografia musculoesquelética, para você acelerar a sua evolução no ultrassom musculoesquelético. O que é dominar a ultrassonografia musculoesquelética? Eu uso muito essa palavra de dominar. É você fazer um exame de qualidade, com segurança. Não é simplesmente realizar um exame. Tem muita gente, muitos colegas que fazem um exame de articulação. Às vezes faz um ombro, faz um joelho. Mas não tem segurança, não tem um domínio. Quando eu falo que o objetivo é dominar, é você fazer o exame com clareza do que você procura, com segurança, é você terminar a sua agenda satisfeito pelo trabalho que você fez. Então, quando eu falo dominar, é isso. Não simplesmente realizar um exame, emitir um laudo em que você não conseguiu orientar a sua ideia, o seu raciocínio para o médico solicitante, para ele tomar conta daquele paciente depois. Então, dominar é isso. E para você dominar, são necessários você ter alguns fundamentos, alguns pilares que vão te trazer a segurança necessária para você realizar o exame. Então vamos lá, pessoal. Qual que é o primeiro fundamento, assim? Tem vários colegas que estão dando o primeiro passo mesmo, já acompanhei vários alunos que não tinham nenhum aparelho, e hoje em dia já estão realizando o exame de ultrassonografia, estão na curva de aprendizado, acelerando cada vez mais essa curva para dominar a ultrassonografia. E o primeiro fundamento é conhecer o aparelho de ultrassom. Então, para quem está começando do zero, ainda não tem um aparelho de ultrassom, você precisa se familiarizar. E não existe nenhuma dificuldade nisto. Então, um exemplo que eu gosto de dar é o smartphone, quando ele surgiu. Então, imagina só seus pais, seus avós, seus tios, na época que surgiu o smartphone, com todas as funcionalidades que cada vez vai evoluindo mais ainda, todo mundo conseguiu se adaptar. Eu não conheço ninguém que não saiba usar um celular, entrar no WhatsApp, mandar um vídeo, compartilhar uma localização, pedir um Uber. Então, essa tecnologia é muito fácil de se adaptar. Então, o aparelho de ultrassom é a mesma coisa. Ele parece um computador, você tem um trackball, você tem um botão de enter, você só precisa aprender a mexer em alguns botões, não são muitos. De início, você apertando poucos botões, você consegue realizar seu exame e depois você vai aprofundando até para tirar o máximo do aparelho, o máximo que o aparelho pode te oferecer. Então, é algo de se familiarizar com o aparelho. Mas, Matheus, eu não tenho aparelho, e aí, como é que eu faço para começar meu aprendizado? Então, quais são as opções para quem não tem um aparelho? Então, vamos lá. De repente, você trabalha em um hospital que tem um aparelho de ultrassom parado. Então, você pode aproveitar isso. De repente, você pode trabalhar numa policlínica que tem uma sala de ultrassonografia. E às vezes ela tem um tempo ocioso. Ou você conhece alguém aí na sua cidade, você é, de repente, amigo de um radiologista, de um ultrassonografista, e que pode te dar essa porta aberta para você conhecer o aparelho, para você realizar um exame, para você entender, e quem sabe não te estender a mão, te orientar em relação ao aparelho de ultrassonografia. Então, eu mesmo já recebi vários colegas, já ensinei vários colegas a darem os primeiros passos no aparelho de ultrassonografia. Um deles é até um ortopedista que hoje em dia me manda sempre mensagem agradecendo, que faz muito procedimento. Ele comprou aquele Lumify, daí ele consegue guiar as infiltrações dele na bursa. Então, ele está muito satisfeito. Eu ensinei ele a dar esses primeiros passos. Inclusive, a gente fez um vídeo que está no YouTube também, que são os primeiros passos do ortopedista, conhecendo o aparelho de ultrassonografia. E a dica principal aqui desse fundamento do aparelho de ultrassom, principalmente para quem está começando e para quem não é ultrassonografista e radiologista, é o seguinte: aprenda a se localizar.
Então, um erro muito frequente que eu vejo na prática é o colega estar lá realizando. Então, a gente tem um guia, um marcador, e para vocês entenderem, conforme eu vou movimentando o transdutor, ele vai captando imagens. Por isso que o ultrassom ele é um método diagnóstico multiplanar, porque fiz um pequeno movimento e mudei o plano. Então, saio de um longitudinal para um oblíquo, saio de um longitudinal para um axial, e você vai movimentando isso em tempo real, então é dinâmico. E um dos erros é o seguinte: quem está começando às vezes não sabe se localizar ainda, o que é superficial, o que é profundo, o que é cranial, o que fica para a direita, o que fica para a esquerda na sua tela. Se você não sabe se localizar, você não consegue progredir. Então, primeiro passo, começou a pegar no aparelho, colocou no paciente ou no voluntário, é entender onde você está localizado. Normalmente tem um marcadorzinho aqui, e a gente faz as imagens no transversal como se fosse uma tomografia, né? Então, o paciente está com a cabeça para lá, o pé para cá. Então, o lado direito do paciente fica aqui na nossa esquerda, né? Então, se localize. Então, esse é o primeiro item, o aparelho de ultrassom. Qual que é o segundo fundamento? O segundo fundamento, ele é a anatomia, e já coloco aqui junto a sonoanatomia. Não simplesmente a anatomia que a gente abre o livro e vai estudar, mas a anatomia ultrassonográfica. Então, isso eu chamo de o normal. E aqui a gente precisa se livrar de alguns preconceitos. Então, quais são os preconceitos? Primeiro, achar que tem que decorar a anatomia para fazer o exame. Então, muitos colegas se bloqueiam nessa etapa. Segundo, você entender e ter paciência que no músculo esquelético, o nome das estruturas elas fazem total sentido. Então, não sei se você lembra, quando você acaba de entrar ali na faculdade, na sua turma, entrou na sua sala, tem lá mais de 50 alunos, e você não sabe o nome de todo mundo, né? Mas chega ali, depois de um certo tempo, você sabe o nome de todos, porque com a convivência, com o dia a dia, você acaba gravando o nome de todo mundo. E o nome das pessoas não fazem muito sentido, você não bate o olho numa pessoa e fala, esse cara tem cara de João, essa mulher tem cara de Maria. Já na anatomia é muito mais simples, porque os nomes fazem total sentido. Então, se você sabe o nome de um osso, o nome do talos, o nome da fíbula, e tem um ligamento anterior e um posterior, então o ligamento talo-fibular anterior. Então, se você ter paciência, prestar atenção nos nomes, fica mais fácil você gravar. E o que você precisa para dominar é ter um estudo prático direcionado. E aí, novamente, da mesma forma que com o tempo você vai aprendendo mais nomes ali, na anatomia é a mesma coisa. Você precisa aprender quais? As principais estruturas para você realizar um bom exame, e depois você vai até evoluindo, aprendendo o nome de outras estruturas, vai adicionando novas estruturas ali na sua expertise, né? Então, os nomes fazem sentido. Então, em resumo da anatomia, é você aprender uma anatomia prática. É a anatomia que você precisa para realizar o exame. E eu não sei quantos de vocês aqui estão começando do zero mesmo, e é importante vocês terem noção que, dependendo da articulação, a gente não vai passar de 6 estruturas principais. Então, quando eu falo, por exemplo, do cotovelo, a nossa rotina básica ali são de 6 estruturas principais. Tem mais estruturas? Sim, mas do dia a dia a gente não avalia mais do que isso. No ombro também. Então, quando a gente pega o joelho também, não passa muito disso. Então, pode perceber que não são tantas estruturas para você decorar. E aí, quando eu falo que é uma anatomia prática, que uma dica muito boa também, principalmente para quem não tem a proximidade com a especialidade, é estudar a anatomia topográfica, você saber olhar o cotovelo de um paciente, olhar o seu cotovelo e palpar, falar assim, nossa, aqui é o epicôndilo. Então, a origem do tendão é bem aqui, nossa, só consigo palpar aqui o meu bíceps braquial. Então, você consegue palpar o tendão. Ah, aqui é o outro epicôndilo, aqui é o olecrano. É aqui que eu vou enxergar o tendão. Então, assim, com a anatomia topográfica fica muito mais fácil de você
chegar na sua prática, colocar um aparelho em cima da estrutura e caracterizar. Então, algo que às vezes eu observo alguns colegas aprendendo, principalmente quem está no R1, quem está tendo o primeiro contato, principalmente radiologista e ultrassonografista. O ortopedista normalmente já tem essa expertise, né? De palpar, de saber anatomia topográfica. Então, o que eu observo? Às vezes o colega está tão vidrado na tela, querendo ver a imagem, e a mão dele está ali, e se perde completamente da estrutura que ele quer avaliar. Então, quando você domina a anatomia topográfica, isto não acontece. Qual que é o fundamento número 3? Fundamento número 3 é a sistematização e a técnica fina. Então, isso aí a gente vê dentro da prática. Então, o primeiro passo é ter uma sistematização, é saber o passo a passo que você vai avaliar cada estrutura de uma articulação. Então, dando um exemplo aí do cotovelo, por exemplo. Eu vou fazer o exame em 6 etapas, em 6 passos. Primeiro passo, vou pesquisar se tem derrame articular. Segundo, vou olhar o tendão do bíceps. Terceiro, vou olhar os flexores. Quarto, os extensores. Quinto, tríceps. Sexto, nervo ulnar. Então, isso aí já tem que estar medular. Então, quando você vai praticar ou realizar um exame, você tem que ter essa sistematização muito bem sedimentada. Você não pode simplesmente começar. Que seja um treino, o treino involuntário. Então, até para treinar, até para praticar, você precisa aprender. Então, que seja um treino involuntário, você precisa já ter isso medular. Fala assim, o que eu vou fazer aqui? Então, você treina mentalmente, repete aí 5, 6 vezes, escreve num papel, leva no celular, no bloco de notas. O item 1 eu vou olhar isso, 2, 3, 4, 5, 6. Repete, porque a hora que você chegar no exame, você já sabe o que tem que fazer. E aí é onde você começa a treinar a técnica fina. O que é técnica fina? Técnica fina é uma arte, né? Porque vocês precisam entender que a ultrassonografia é uma arte manual. Então, o feixe sonoro, ele sai bem na pontinha, assim, sabe? Do transdutor. E aí, conforme o movimento que você faz, um movimento delicado muda completamente a imagem. Então, o que você não pode fazer? Você não pode ficar mexendo e esperando a imagem surgir do nada. Existe uma técnica para você pegar cada estrutura. Então, se você está numa posição, já pegou parte da estrutura, às vezes é fazer um pequeno movimento para você terminar de avaliar. É fazer uma pequena inclinação. Então, isso aqui que é técnica fina, você sabe exatamente o movimento que você precisa para pegar a melhor imagem da estrutura que você está avaliando. Então, técnica fina nada mais é do que você ter consciência sobre o seu movimento durante a realização de uma prática, de um exame. Isso aí que eu estou falando, a sistematização e técnica fina, é dentro do que eu chamo a prática, que você precisa praticar. Então, já vimos um fundamento que é o normal, anatomia e sonoanatomia. Outro fundamento que é praticar. Então, você vai olhar o que é um normal em um voluntário. Chama o marido, ou a esposa, ou a secretária, o filho, chama quem for para você treinar, para você olhar, para você repetir, aprender como que é o normal, aprender, desenvolver uma consciência de técnica fina e ter a sua sistematização. Então, tudo o que você realizar de forma sistematizada, você vai poupar energia, vai poupar tempo e vai reduzir ou eliminar erros. Erros por distração. Esqueci de ver determinada estrutura. Então, isso aí é só uma parte da sistematização. E também existe até os que eu chamo de subsistematização, por exemplo. Estou avaliando o tendão do supra. Então, olhando uma estrutura, eu já mentalmente vou pensando assim, e aí, tem transfixação? Não, não tem. Tem ruptura parcial? Tem fissura? Está espessado? Tem tendinopatia? Tem calcária? Então está normal. Eu vou procurando todas as alterações. Eu não simplesmente espero aparecer alteração, sempre vou pesquisando. Então, em cada item, a gente também vai fazendo alguns passos para não deixar passar patologia. O quarto fundamento. Então, olha, pode ver que a gente está caminhando com os fundamentos, né? A gente começou
conhecendo o aparelho de ultrassom, que é o nosso melhor amigo ali, é a nossa extensão, são os nossos olhos, é o estetoscópio, já hoje do médico. Então não tenha dúvida, se você é ortopedista também, quem tem ultrassom aumenta a assertividade diagnóstica. Você não fica na dúvida durante um plantão, durante uma consulta. Ali você consegue tirar dúvidas no mesmo tempo, avaliando um tendão, sabendo se tem rotura completa, sabendo se tem uma coleção na topografia. Então, você aumenta a sua assertividade diagnóstica, complementando ali o exame físico. Então, evoluímos. Ó, ultrassom, o normal, que é anatomia e sonoanatomia, a prática, sistematização e técnica fina, e agora é o alterado. O que a gente tem dentro do alterado? Que é o quarto fundamento. O quarto fundamento é o alterado, que é saber a patologia, então saber a anamnese, exame físico e patologia básica. Então isso aqui, pessoal, o que eu quero dizer é saber o básico. Você não precisa ser ortopedista, não precisa ser um especialista para saber palpar o paciente, palpar a região da dor, para saber pedir para o paciente fazer um mínimo movimento ali, para entender como é que está a função daquela articulação. Então, tive uma lesão ali nos tendões flexores. Fecha a mão, abre a mão. Vou testar aqui só a, a interfalângica proximal. Estou testando o tendão flexor superficial dos dedos. Agora vou testar só o profundo. Então, você não precisa ser ortopedista para você aprender a fazer isso. São coisas básicas que vão te trazer muita segurança e muita velocidade no seu exame. Porque não é infrequente chegar pedido ultrassom do punho, ultrassom da mão, suspeita, dor. E ali, o ultrassom, a gente tem a vantagem de estar do lado do paciente e realizar esse exame físico básico. E também patologia básica, porque isso nos poupa muita energia. Mas vou citar um exemplo. Rotura de ligamento talofibular anterior. E agora? Então, se você não entende o básico, e como é que você vai entender esse básico, que é algo que agrega muito valor no seu dia a dia? Conversando com os colegas aí da sua região, aprendendo com eles mesmo. Ligando, e aí, mas o que você faz quando é uma completa, quando é uma parcial, quando é só um estiramento? Então, conversando com os colegas, você vai aprendendo e você vai entendendo o básico, que vai te eliminando e vai te reduzindo as suas preocupações durante a realização do exame. Então, vamos supor, você está ali suspeitando se é uma completa, se é uma parcial, e se você não conhece o básico, você fica com medo. Se eu falar que é parcial, vai operar, se eu falar que é completa, não vai operar, ou o contrário. E aí, o que acontece quando a gente sabe o básico? Principalmente em torse, que é muito frequente ali. Lesão do talo fibular anterior. Geralmente é conservador. O caso vai ser cirúrgico quando tem uma instabilidade mais crônica, quando o paciente fez todo o tratamento e não evoluiu. E, claro, cada caso é um caso. A gente não vai ficar opinando ali para o paciente o que vai ser o tratamento. Esse aí não é o nosso papel. Mas a gente, sabendo como que o colega conduz, a gente fica mais tranquilo e a gente sabe qual que é a informação exata que a gente precisa pôr no nosso relatório para o colega tomar a conduta dele. E sabe também quando a gente não precisa gastar muito fosfato procurando, às vezes, pelo em ovo. Então, isso que é importante a gente entender o básico da patologia. Além de saber o básico, aprender o aspecto da patologia ao ultrassom. E associar. Você precisa associar a clínica com aspecto de imagem para você realizar o diagnóstico correto. Se olhar só a imagem, você não vai conseguir interpretar. Só com a clínica, às vezes, sem olhar a imagem, você também não vai conseguir ter certeza do diagnóstico. Então, sempre associar a clínica com achado de imagem. Então, um exemplo clássico no músculo esquelético é tempo de lesão. E aí, teve um entorse, foi quando? Foi ontem? Foi há uma semana ou foi há 2 anos? Então, a imagem vai ser completamente diferente e a nossa interpretação também. Às vezes até com uma imagem parecida, mas só com a história a gente acaba descrevendo de outra forma e concluindo de outra forma. E usando uma grande vantagem que a ultrassonografia musculoesquelética tem, que é a comparação. Então é o que eu costumo dizer, né? Com a anamnese e exame físico, o paciente ele chega com o diagnóstico de bandeja e
Quando você tem dúvida, ele chega com gabarito do outro lado, que é a comparação contralateral. É obrigatório você comparar. Então, até hoje, assim, eu mesmo comparo com muita frequência. E uma dica prática, o que eu faço no meu dia a dia, principalmente mão, chega alguma suspeita de lesão, chega suspeita de espessamento de polia, eu começo pelo lado normal. Aí o paciente fala, não, doutor, é o outro lado. Aí eu falo, não, pode deixar, eu estou já olhando o lado que está normal, justamente para eu entender aquela anatomia específica do paciente. Aí quando eu chego do lado alterado, às vezes você não tem nem dúvida que você acabou de ver um lado bom, aí chegou no alterado, um discreto espessamento você consegue caracterizar. Então essa é uma dica prática. Então sempre utilizar a comparação. E é impressionante que às vezes estou supervisionando, né, um ambulatório só de ultrassom do SUS com os alunos lá da Tomovale, e aí eles vêm com as dúvidas. Ah, Matheus, estou em dúvida ali se tem tendinopatia, se não tem, se tem bursite. Aí eu pergunto, e aí, você comparou? Ah, não, não comparei. Então volta lá e compara e depois você me fala. E aí o colega some e não volta a falar mais, né? Aí chega no final do período, eu falei, e aquele caso lá, você não voltou mais para me chamar? Ah, não, depois que eu comparei, eu não tive mais dúvida. Então, é fato. A resposta está ali, o gabarito está ali do seu lado. É só você utilizar. E agora, o pilar número 5, o fundamento número 5. Depois que você foi avançando, já sabe mexer no aparelho, sabe anatomia, sabe praticar, já praticou, sabe patologia, não tem por que você não começar. Então, quinto pilar é começar a praticar, é abrir agenda, é complementar sua consulta, é ir para o campo de batalha. Porque ali vai ter a curva de aprendizado, né? Você vai ter as horas de voo. E sempre participar, tentar pegar o feedback dos seus casos, conversar com os colegas da sua região, os colegas solicitantes. Então é ter foco e clareza no seu objetivo. Eu quero que você seja diferenciado. Como é que é ser diferenciado? É não fazer mais do mesmo, simplesmente realizando um exame sem domínio e sem ajudar o médico solicitante. É você participar da cadeia de valor, é você tratar bem o paciente, é você oferecer um diferencial para o médico solicitante. E ele não espera que você seja o, o melhor tecnicamente. Ele espera que você seja o melhor pessoalmente, no sentido de atender o paciente, de sempre buscar resolver o caso do paciente, de estar disponível para discutir um caso. Então, acho que esses pontos que acabam diferenciando e tornando a pessoa uma referência na região, não só o quanto ela sabe. E com isso você consegue até se posicionar e ter um melhor valor de remuneração, cobrar mais particulares, ter um posicionamento melhor aí na sua região. Agora a gente consegue agrupar você em tem 4 grupos de médicos, que eu costumo dizer. Tem o grupo 1, que é um médico generalista que nunca teve contato com o aparelho e nem com a especialidade. Então, quem for do grupo 1 aí, digita 1 para eu saber. Tem também agora o médico que domina o ultrassom, mas não domina a área ortopédica, a área de ultrassonografia músculo-esquelética, ou seja, ele já domina o primeiro pilar, então ele precisa dominar os outros 4. Tem o grupo 3 também, o grupo 3 é o médico especialista. Então, um exemplo, o ortopedista. O ortopedista ele já domina o fundamento número 4, ele sabe anamnese, exame físico, patologia, então ele já domina uma parte, ele já conhece e domina também a anatomia, só precisa aprender a anatomia ultrassom, mas a anatomia ele já conhece. Então ele precisa dominar os outros pilares, está mais perto do que ele imagina. E tem o grupo 4. O grupo 4, pessoal, é o médico que já faz algumas articulações, mas ainda não tem segurança e nem realiza todas as articulações ainda. Então esse grupo 4, não sei o que você está esperando para realizar todas as articulações e dominar o método, porque você já domina praticamente todos os pilares, você só precisa replicar a fórmula para as demais articulações. E qual fórmula é essa? Se você aprendeu uma articulação, você usou um método. Porque é o seguinte, ultrassom musculoesquelético, muita gente acaba se bloqueando, tem muita articulação, mas você só precisa dominar uma. Você começou por uma, dominou esses fundamentos, você já sabe o caminho para dominar todas e ter esse grande diferencial na sua prática. Porque são poucos colegas que realmente dominam e realizam ultrassom de todas as articulações.
Então você tem, eu não sei o que o grupo 4 está esperando para fazer isso. E os demais grupos, o grupo 1, 2 e 3 também, é só dominar uma articulação, foca em uma articulação, foca em uma metodologia, em uma fórmula, porque se você dominou uma, acabou, fica fácil você dominar as demais, porque você já sabe o caminho, você já enfrentou as dores do crescimento de um exame específico. Certo, pessoal? Então agradeço muito a presença de todos e até a próxima.